Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 1, exercício número 12. Vamos ao enunciado. No sistema da figura, o corpo cilíndrico de peso G desce com velocidade constante V igual a 2 metros por segundo, fazendo o eixo girar. Dados μ igual a 10 a menos 3 Nm por metro quadrado, L igual a 2 dividido por π, metro, DE 50,2 centímetros, DI 50 centímetros, Dzinho igual a 10 centímetros, G igual a 50 newton. Qual é o momento aplicado por um agente externo no eixo? É motor ou resistente? Bom, o objetivo do exercício é descobrir esse momento aqui, tá? Externo. E aí ele pergunta, é motor ou resistente? O que isso significa? Antes de resolver qualquer coisa, vamos entender aqui o equipamento para saber o que a gente vai ter que fazer. Então, quando ele pergunta é motor, a gente tem que ir lá. Motor vai ser se o eixo girar no sentido do que já está o movimento. E vai ser resistente se girar ao contrário. Então, temos lá o movimento, ó, tá aqui, né? E a velocidade. Então, o movimento tá para cá, certo? Porque esse corpo está descendo com velocidade constante. Então, o eixo está tendendo a girar para esse lado. Então, se for para esse lado, vai ser um M motor. Se for ao contrário do movimento, for para lá, for esse M aqui, vai ser resistente, tá? Ou seja, ser motor ou resistente é só o sentido que aí do momento. Então a gente vai adotar vou colocar lá motor, por exemplo, fazer referência que aqui é o positivo, girando anti-horário. Motor aqui deu M. Se eu calcular e der negativo, significa que é resistente, ou seja, vou fazer todas as contas, chegar lá no final. Adotei esse sentido, deu positivo, é motor. Adotei esse sentido, deu negativo, significa que é resistente, tá? Bom, esse é o princípio. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Então, esse bloco aqui, esse cilindro, está descendo com velocidade constante, certo? Se está descendo com velocidade constante, temos que a lei de Newton é somatória das forças em y, né? Vai ser igual a zero, devido à velocidade constante, ou seja, a aceleração é zero. Então, vamos utilizar a somatória de forças em y. Isso aqui está fazendo isso daqui. Se isso daqui desce constante, isso aqui gira com uma velocidade angular constante, tá? Se gira aqui constante, certo? A gente vai usar que o somatório de momento é igual a zero, tá? Senão seria igual a massa vezes a aceleração angular, mas é constante, então o somatório de momento é igual a zero. Então essas duas fórmulas que a gente vai utilizar. Aqui somatório de forças em y, tem o movimento aí linear, né? Em y, e aqui eu tenho o movimento angular. Quais forças eu tenho atuando? Eu tenho a força G, já está aí indicada. Aqui tem um cabo, então vai aparecer uma tração, tá? E além disso, o que tem aqui? Tem o fluido, né? Ó, tá indicando aqui o μ. Então, qual é o movimento? O movimento tá para baixo. Se o movimento é para baixo, significa que aqui, né, vai aparecer a força viscosa. Vou colocar aqui, né, que é um cilindro, ela tá toda em volta só para representar aí, tá? Bom, então a gente tem essas forças atuando nesse aqui. Aqui, para visualizar como está atuando, a gente tem que ver pela direita. Então, a gente precisa da vista da direita. Então, olhando por aqui, ó, o que eu enxergo? Então, vamos lá. Ó. Quem não entende muito de desenho, presta bem atenção aí para a gente conseguir desenhar. Quando eu olhar aqui, a primeira coisa que eu vou ver vai ser isso aqui, ó, né? Que é um maciço. Então, vou representar aqui, tá?
para ficar organizado a resolução lá no restante. Então, eu vou ver isso daqui. Certo? Bom, isso daqui tem um diâmetro de D. Vou marcar aqui em cima um Dzinho. Depois, ó, continuo isso aqui, não vou ver, não vou ver, não vou ver. Opa, agora eu vou ver isso aqui, ó. Certo? Então, eu vim aqui. Eu vou desenhar outra circunferência. Lembrando que isso é um cilindro, tá? Bom, depois que eu ver isso aqui, logo na mesma sequência eu vou ver um pouquinho aqui, que é o fluido. Então, tem uma camadinha aqui. Aqui, ó, vou até deixar pintado, achurado aqui, que aqui é onde está o fluido. E aqui já vem a parede, tá? Bom, e aí, o que a gente consegue analisar? A gente consegue analisar, ó, tá aqui, né? Tá desse lado, ó, tá desse lado. Então, quando eu olho, está exatamente aqui nessa ponta o cabo. Então, exatamente aqui nessa ponta, ó, eu vou ter a tração, né? Que é a mesma tração daqui de baixo. Então, venho aqui e vou representar a tração. Bom, além de representar aqui o diâmetrozinho, a gente tem que pôr aqui o diâmetro DI, que é o diâmetro interno, tá? E aqui, um pouco mais, o diâmetro externo. Diâmetro externo. Então, aqui eu tenho a tração, tá? Que está fazendo aí, em relação ao centro, que medida? Pega o Dzinho, que é isso daqui, né? Uma distância de D sobre 2. Importante na hora de a gente calcular o momento, as distâncias. Bom, além da tração, o que está acontecendo? Ó? Isso aqui está rotacionando, certo? Então, ele diz que vai ter um agente externo que vai aplicar um momento. Qual que eu vou adotar? Eu vou adotar referência anti-horário positivo, então eu vou colocar como motor. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou dizer que tem um momento ali no meio, né? Está girando para esse sentido que seria o motor. Eu estou dizendo que o movimento aqui é constante e está girando assim. Quando começar a girar, contrário ao movimento, vai ter que aparecer o quê? Uma força de resistência. Então, a gente vai ter aí que ter uma força, ou seja, ó, o movimento vem para cá, certo? Quando chegar aqui, vai girar esse eixo, vai girar esse cilindro, e exatamente aqui, ó, quando chegar no fluido, vai aparecer uma força contrária ao movimento, que é uma força de resistência. Eu vou ter aqui a força viscosa. Para facilitar, como força viscosa, eu vou chamar esse corpo de 1 e esse corpo cilindro de 2. Então, aqui é a força viscosa 2 e aqui é a força viscosa 1. Tá? A tração é a mesma, que está no mesmo cabo. E vou ter aqui a distância até o centro, né? Daqui a aqui é DI, então aqui a distância é DI sobre 2. Tá? Isso é o que está acontecendo, essas são as condições do movimento. Agora a gente tem que equacionar, fazendo aí as condições de equilíbrio. Vou começar por essa daqui, para a gente descobrir primeiro a tração, porque depois eu preciso utilizar a tração nesse daqui. Então, começando pelo corpo 1. Por 1, somatório de forças em Y igual a 0. Para cima, positivo. Então, o que a gente tem? Tração, aí mais força viscosa 1, tá? Menos G, isso igual a 0. Então, vou isolar a tração aqui, vai ficar tração igual ao peso G menos a força viscosa 1. Bom, quem que vai ser a força viscosa 1? Força viscosa 1 vai ser a tensão 1 vezes a área 1.
Bom, então vamos lá. Quem que vai ser a força viscosa 1? A força viscosa vai ser, considerando o perfil de velocidade linear, tá? A tensão é dado por μ, que é a viscosidade do fluido, aí vezes a velocidade dividido pela espessura. E quem que vai ser a área? Presta bem atenção na área. A área é a área em contato com o fluido, certo? Então aqui, ó, é a base do cilindro, tá? Quem é o comprimento da base? É πd, né? Que nesse caso vai ser πdi, que é o interno, vezes o comprimento. Por quê? É só a casca do cilindro que está em contato com o fluido, tá? Então é essa área que eu tenho aí. Então vai ser πdi vezes L. Então essa é a força viscosa. Portanto, a gente pode escrever que a tração é igual ao peso G menos a força viscosa, que é μ v π di L dividido pela espessura. Bom, então a gente fez aí equilíbrio para o corpo 1. Agora a gente vai para o corpo 2. A gente vai fazer somatório de momento igual a zero. Considerar aí anti-horário positivo. Então, para o corpo 2, agora a gente vai olhar aqui. A gente tem aqui momento, tem o M positivo, que eu considerei aí motor. Aí eu vou ter o momento causado pela tração, seguro aqui vai girar no sentido positivo, mais a tração vezes a distância até o centro é d sobre 2, e vou ter aí o momento causado pela força viscosa 2, que vai girar no sentido horário, então negativo. Força viscosa 2, a distância é di sobre 2. di sobre 2. Tudo isso igual a zero. Então eu vou ter que o momento é igual. Aí vai passar para lá, vai ficar força viscosa 2 vezes o di dividido por 2 menos a tração vezes d sobre 2. Vou deixar esse aqui, ó, embaixo. Fica mais fácil para substituir. Então a tração aqui a gente já tem. Agora eu preciso dessa força viscosa 2. Então quem que vai ser essa força viscosa 2? O mesmo cilindro tem o mesmo tamanho, ó, di, comprimento L, né? Mas tem que prestar atenção. Por quê? Porque agora aqui o movimento é retilíneo. Aqui o movimento é angular. Então, vamos prestar bem atenção, ó. Vai ser a tensão, vou escrever igual de cima, né? Vai ser a tensão 2 vezes a área 2. A força viscosa 2 vai ser... Quem vai ser a tensão 2? Vai ser o μ. Vou colocar aqui V2, tá? Que não vai ser esse mesmo V. Prestar atenção nisso. Dividido pela espessura. A espessura é a mesma, né? Aqui a gente vai calcular ela depois. Vamos deixar como E para não aumentar tantas letras. Vezes a área. Quem é a área 2? A área 2 é igual, né? A base aqui, ó, que é o perímetro, πdi, π vezes o diâmetro, vezes o comprimento. E aí a gente vai ter a área superficial, ou seja, aqui vezes L. Agora temos que descobrir esse V2. O que a gente tem? A gente tem velocidade angular constante. Então, velocidade angular é constante. Quem que é a velocidade angular? É a velocidade sobre o raio. Então, se ela é constante, a gente pode escrever que a velocidade em 1 sobre R1 é igual à velocidade em 2 sobre R2. Quem vai ser essa velocidade em 1? A velocidade em 1 vai ser aqui esse ponto que vai ser a velocidade V. Quem é o raio R1? É Dzinho sobre 2. Dzinho sobre 2. Igual, quem é a velocidade 2? É o que eu quero calcular. Quem é o raio R2? É Di sobre 2. Di sobre 2. Esses dois aqui corta porque está dividindo, né? Ou multiplicando os dois lados. Isolando aí V2, a gente vai ter que é V vezes Di dividido por Dzinho. Então agora a gente substitui aqui na força viscosa. Força viscosa 2 vai ser quem? Vai ser
o μ, π, di, L sobre a espessura, que já tinha, vezes o V2. Quem é o V2? V, di sobre D. Então, a gente pode escrever FV2 como sendo o μ, o π, o di vai ficar ao quadrado, tá? Vezes o L, vezes V, dividido por ED. Agora, substituindo a força viscosa 2 e substituindo aqui a tração no momento, a gente vai, ó, aqui na equação do momento, a gente vai encontrar ele. Ó. Então, vai ficar como? Momento igual força viscosa 2, que é μ, π, di ao quadrado, LV, sobre ED, vezes di sobre 2, menos a tração, que é G menos μ, V, π, DIL, dividido por E, vezes D sobre 2. Tá? Essa é a equação do momento. E agora, dá para simplificar? Dá para dar uma arrumadinha. Se quiser dar uma arrumadinha, pode. Ou se quiser substituir tudo direto. Tá? Ó, aqui são 3 termos que a gente tem, né? Ou seja, separados aqui. Esse é um termo. Esse é o primeiro termo. Esse aqui é o segundo termo, que vai estar multiplicado por esse. E esse aqui é o terceiro termo. Tá? O primeiro e o terceiro termo, que são esses aqui, tem bastante termos que dá para pôr em evidência. Tá? Em todos, o único que dá seria o E. Mas a gente não coloca aí, separa só em 2 termos, que já fica bom. Tá? Aqui, ó, o Mi, o Pi, dá para pôr. Então, vou fazendo um tracinho. Ó. O Mi, coloquei lá em evidência. Aí, o Pi eu coloquei em evidência. Dá para pôr um DI em evidência. Um DI. Dá para pôr o L em evidência. Tá? Dá para pôr a velocidade em evidência. E dá para pôr o E sobre 2, né? 2E aí em evidência. Aí vamos lá. O que sobrou desse termo aqui? Sobrou DI vezes DI. Sobrou um DI quadrado. Né? O 2 pus em evidência. Sobrou o D aqui embaixo. Sobre D. Nesse termo aqui, eu tirei todos esses. Tirei o E, né? O 2 eu não tirei, sobrou só o Dzinho aqui de fora, porque todos os outros eu tirei. E aí o sinal é menos, com menos daqui é mais, tá? Aí eu vou ter o que mais? Vou ter esse G vezes o D sobre 2 com sinal negativo. Menos o G, D sobre 2. Agora a gente substitui os valores, né? M vai ser igual. O Mi é 10 a menos 3. Todos os valores têm que estar no SI, tá? Para sair o momento no SI, que é Newton metro. Pi. DI. Quem que é o DI? Tá? O DI é 50 centímetros. Divide por 100 é meio metro. O comprimento L. O comprimento L é 2 sobre π em metro. É 2 sobre π em metro. A velocidade é 2 metros por segundo. Dividido por 2 vezes a espessura. Ah, quem que é a espessura? A espessura vai ser igual. Tome muito cuidado, vamos lá. O que eu tenho de espessura? Espessura é isso aqui, ó. Certo? Como que eu acho isso? A espessura está nos dois lados, tá vendo? Certo? Então, o que eu tenho? Quanto que é esse valor aqui, ó? Aqui eu tenho 2E, não é? Então, vou fazer aqui e depois eu ponho lá. Eu tenho 2E. 2E. Quanto que é isso? Esses 2E é fazer o D maior menos o D menor. Certo? Ou seja, a espessura é DE menos DI sobre 2. Então, eu tenho lá, quem que é a espessura? O DE, 50,2 menos 50
sobre 2. Então, a gente vai ter 0,1 centímetro, tá? Ou 0,001 metro, né? Divide aí por 100, ou desloca a casa 2 vírgulas, tá? Bom, então, 0,001. Aí aqui, vezes o DI, tá? Quem que é o DI? É o 0,5 ao quadrado. Vezes o Dzinho é 10 centímetros, ou seja, 0 metros. Mais o Dzinho, 0,1, menos o G, que é 50, o Dzinho, que é 0,1, dividido por 2. Calculando tudo isso daí, vamos achar um valor de 0,1 a unidade de Newton por metro. O valor que deu é positivo. Portanto, o momento é motor, né? Que foi o que eu considerei na hora de equacionar. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Caso vocês tenham interesse, eu tenho aí disponível o exercício 13, tá? Está disponível para compra. O link encontra-se aí na descrição do vídeo. Quem puder adquirir, ficarei muito grato e ajudará demais no crescimento do canal. Até um próximo vídeo.